Vamos continuar, meninos? Nem sei se a professora Alessandra está aqui, ela tá no chat? Não apareceu aqui para mim. Ela foi tomar uma água. Vou tirar aqui a câmera para não ficar atrapalhando muito a tela para mim. Vou fazer mais alguns exemplos agora, tá? Desse cálculo de Knox, vendo todas as situações ali para a gente fazer esse cálculo. E aí, depois é treinar usando sempre essa tabela de Knox fixo, que, como eu já falei, eu vou pegar e vou colocar para vocês lá uma tabelinha digitada, bonitinha, para vocês poderem trabalhar com a lista de exercícios que eu vou encaminhar. Vou colocar na própria lista, tá bom? O pessoal está entrando ainda. Vou fazer mais um exemplo aqui, tá? Deixa eu só sair do vídeo. Ó, então, só retomando, sempre que... Oi, pode falar, amor. Se não for atrapalhar, você pode subir a tela um pouquinho, só para eu pegar um exemplo de hoje. Isso. Aqui, aqui? Ah, tá. Isso. Obrigada. Foi. Nada. Já pegou? Uhum. Então tá bom. Obrigada. Vou só começar aqui embaixo. A gente parou, então, naquelas situações onde a gente não sabe o número de oxidação de algum dos elementos, né? O exemplo que eu dei foi do ácido nitroso, que é o HNO2. Toda vez que você não conseguir encontrar na tabela de Knox fixo algum desses valores, né, para algum desses elementos, você vai precisar fazer esse cálculo do jeitinho que eu comentei aqui, né? Então, como que eu recomendo, né? Cada um tem o seu jeito aí de fazer. Tem gente que monta uma tabelinha embaixo. Eu, para não complicar, eu costumo colocar valores embaixo e valores em cima. Os valores de baixo são os valores que eu encontro na tabela, então são os valores de Knox, e os valores de cima são os resultados do meu cálculo. Cuidado sempre, meninos, porque Knox, o número de oxidação, esse parâmetro, esse valor, ele sempre indica qual é a carga aparente de um átomo do elemento que você esteja analisando. Então, um átomo de hidrogênio tem NOx mais 1. Um átomo de oxigênio tem NOx mais 2. Então, a gente, muitas vezes, nas substâncias, vai ter mais do que um átomo desses elementos, mais do que um hidrogênio, mais do que um nitrogênio, ou mais do que um oxigênio. Por isso que eu gosto de fazer essa divisão, colocando o NOx, os valores de NOx, que são aqueles valores encontrados na tabela, embaixo, e os valores calculados em cima. Esses valores calculados é o que nós chamamos de carga total. Quando nós estamos trabalhando com moléculas, como é o caso aqui do HNO2, não tem nenhuma carga residual, né? Molécula, ela tem ali todas as cargas estabilizadas ali entre todos os elementos. Por isso que a soma de todas as cargas, a carga do hidrogênio, a carga do nitrogênio e a carga do oxigênio, a soma de todas elas acaba sendo igual a zero. Com isso, o que eu quero dizer? Qualquer substância que não tenha valência, que não tenha sinal de mais ou sinal de menos, você vai considerar que a soma das cargas, não vou deixar em vermelho, vou deixar em verde novamente, deixar em laranja. Todas as substâncias que você for analisar, determinar o NOx, se você observar que ela não tem aquela carga positiva ou negativa, ela não tem nem o sinal de mais e nem o sinal de menos, você vai considerar que a soma de todas essas cargas, a soma da carga do hidrogênio, a soma da carga do enxofre e a do oxigênio, neste exemplo, será igual a zero. Então, a primeira coisa que a gente faz é olhar. Se eu coloquei uma fórmula química e não tem valência, não tem nem sinal positivo e nem sinal negativo, significa que, na hora de fazer a conta, a soma dos valores tem que ser igual a zero. Então, aqui vai ser igual a zero, porque eu não tinha nem sinal positivo e nem sinal negativo acima da substância. Embaixo, eu vou colocar os valores
que eu encontro na tabelinha, que são os valores do NOx fixo. Lembra que o NOx ele sempre me indica qual é a carga para um átomo deste elemento. É a carga aparente para um átomo deste elemento. Em algumas situações, o NOx vai corresponder à carga total, mas não sempre, tá? Aqui, então, o NOx a gente considera como sendo a carga aparente do elemento, de um átomo desse elemento. Então, a carga aparente de um átomo de hidrogênio, a carga aparente de um átomo de enxofre e a carga aparente de um átomo de oxigênio. Quando a gente olha aqui essa substância, que é o H2SO4, eu sempre faço essa divisão, para eu não me complicar. Eu divido, né, quais são os elementos que eu tenho nessa minha substância. Então, eu sei que eu tenho o H, eu sei que eu tenho o S e eu sei que eu tenho o O. São os meus 3 elementos, os 3 símbolos químicos que apareceram ali para minha molécula, para minha substância. E a soma das cargas de todos eles vai ser igual a 0, porque não tinha nem sinal positivo e nem sinal negativo como valência acima dele. Tá, Ana, deixa eu repetir aqui. Eu estava justamente fazendo um link, né, com o que eu tinha comentado anteriormente, com os novos exemplos. Então, vamos lá. Sempre que você pegar uma substância, né, um exemplo ali de fórmula química, e não tiver nenhuma carga, nenhuma valência indicada em cima dessa fórmula química, que nem, ó, se você olhar esse exemplo que eu peguei aqui embaixo, é o terceiro exemplo que a gente vai fazer. Esse aqui eu vou, inclusive, pedir para vocês fazerem, vou dar um tempinho para vocês fazerem para mim. Se você olhar para essa substância, ó, não tem valência aqui em cima, não tem nem sinal de mais e nem sinal de menos. Está sem sinal, não tem valência. Se não tem valência, a gente considera que a soma de todas as cargas calculadas será igual a 0. Então, se não tem nem sinal de mais e nem sinal de menos, você já diz que a soma tem que ser igual a 0. O segundo passo é que eu sempre coloco os valores encontrados na tabela embaixo. Tá? Eu sempre coloco os valores tabelados, que são os valores fixos, embaixo aqui de cada um desses elementos. Vejam que eu dividi, ó. A minha molécula, eu sei que eu tenho que achar o H, o S e o O. Então, eu vou ter que encontrar na tabela se tiver o valor do H, o valor do S e o valor do O. Em cima, eu coloco o que nós chamamos de carga total. O que é a carga total? Ela é a carga levando em consideração a quantidade de átomos que você tem ali nessa sua substância. Então, o NOx é a carga de um hidrogênio. Só que na minha substância eu tenho 2. O NOx indica a carga de um átomo de oxigênio. Só que nessa substância eu tenho 4. O NOx indica a carga de um átomo de enxofre. E nessa substância eu tenho apenas um átomo de enxofre. Então, a primeira coisa é, coloca o NOx embaixo, separa quais são os elementos que formam ali a sua molécula. Se for uma molécula, ou seja, não tem valência, você diz que a soma de todas as cargas tem que ser igual a 0. E aí você vai procurar na tabela, para esses 3 elementos, quais apresentam NOx fixo, que aí vai te ajudar no cálculo. Então, a gente vai procurar o hidrogênio, o enxofre e o oxigênio naquela tabelinha que eu comentei no primeiro horário da aula. Olhando na tabelinha, ó, o hidrogênio ele tem NOx fixo e vale mais 1. Então, eu vou lá para o hidrogênio. Eu sei que o NOx fixo do hidrogênio vale mais 1. Significa que um átomo de hidrogênio tem sempre essa carga. Um átomo de hidrogênio terá sempre carga igual a mais 1. O oxigênio também está naquela tabela de NOx fixo. Quando a gente vai olhar para a tabelinha de NOx fixo, para o oxigênio, o valor é menos 2. Então, eu coloco aqui embaixo também que para o oxigênio, o NOx vale menos 2.
E o enxofre é que está faltando aqui na história, né? Porque quando a gente vai olhar na tabelinha, não tem enxofre. Ó, nenhum desses elementos que eu coloquei é o enxofre. Se nenhum desses elementos é o enxofre, significa que ele vai ser o meu X. Eu vou ter que descobrir, vou ter que determinar. A Ana já até deu o resultado. Tá certo, Ana? A Ana Geber. O que a gente vai fazer para determinar, então, o NOx aqui do nosso enxofre? Eu tenho que pegar sempre o NOx e multiplicar pela carga. Eu tenho que fazer vezes aqui. Como é 1 vezes 2, a carga total do hidrogênio vai ser mais 2. Aqui para o oxigênio. Um oxigênio vale menos 2, mas eu tenho 4. Então, vai ser 4 vezes menos 2. 4 vezes menos 2 vai dar menos 8. E o enxofre, como só tem 1, é X. Aí eu vou fazer a minha continha. Vai ser mais 2, somo com X, menos 8, que vai ser igual a 0. Quanto que vai dar esse meu valor de NOx aqui do enxofre, meninos? Alguns já puseram a resposta aqui no nosso chat. O Leonardo, faz essa conta direito aí. É porque eu olhei na família 6 aqui na tabela, professor, que é de mais 6 a menos 6. Ela tá embaixo da família 7, aí eu usei a lógica do menos 1 lá, mas tá errado. Não, tá errado. Tem que ser só usando essa tabelinha aqui que eu dei, tá Eu bom? olhei na linha errada aqui, mas a conta eu entendi, só não fiz mesmo. Tá bom. Bom, quem colocou aqui no chat acertou, tá? Vamos lá fazer a conta aqui. O menos 8 vai mudar de lado, vai ficar mais 8. O mais 2 vai mudar de lado, vai ficar menos 2. Mais 8 menos 2 vai ficar mais 6. Só tomem cuidado, porque vocês colocaram no chat o valor sem o sinal. A gente está falando de carga, né? Como a gente está falando de carga, ou ela é positiva ou ela é negativa. Então, se você me diz que é 6, igual quase todo mundo colocou aí no chat, a conta está certa. É óbvio que é mais 6, né? Só que, na hora de dar a resposta, você tem que pôr o sinal também, porque você está falando de carga e não de número. Não é só um número, ele tem uma carga. Então, você tem que dizer se ele é positivo ou se ele é negativo. Tem que pôr sinal de mais ou sinal de menos, tá bom? Professor, você pode repetir quando... eu não esqueci a pergunta exatamente. Quando é assim a molécula que você colocou aqui em cima, H2, S, O4, quando não tem carga de valência, é o quê? Ah, sim. Repito, ó. Vou usando o cursor. Quando você olha para a substância, vou pegar aqui de baixo, tá? Que eu acho que é melhor. Quando você olha para substância, independente de qual seja, tá? Você tem ali a fórmula química. A fórmula química é essa representação que a gente já tinha discutido, né? Você olha ali para a fórmula química e não tem nenhum sinal aqui em cima, que é a valência, né? Que a gente tinha discutido em aulas passadas. Então, se não tiver nenhum valor, nenhum sinal e nenhum valor aqui em cima, você já vai dizer que a soma tem que ser igual a 0. Somente em situações em que você tem a fórmula química e não tem nenhuma carga residual aqui em cima. Diferente desses casos, ó. Aqui você está com uma valência menos 2 e aqui você está com também uma valência menos 2. Ah, aqui eu errei. Que era menos 3. Entendi. Obrigada. Nada. Olha lá, esse aqui eu vou querer que vocês façam para mim, meninos. Primeiro, olha aqui e me digam quantos elementos, quantos tipos de átomos eu tenho neste terceiro exemplo que eu dei aqui. 3. 3, né? Separa bonitinho os 3, ó, o Mg, o S e o O. O Mg e o O, eles estão naquela tabela que eu tinha dado para vocês. Vamos procurar juntos aqui o Mg, olhando na tabela, ó,
Mg, o NOx dele vale mais 2. Então, para o Mg, a gente já sabe que o valor é mais 2. O enxofre, a gente vai ter que descobrir. Não sei quanto vale, não está na tabela. E o oxigênio também está na tabela. A gente sabe que vale menos 2. Você tem que fazer aquela conta para descobrir a carga total, porque lembra que o NOx, ele sempre indica a carga de um átomo. É a carga aparente para um átomo. Só que na sua substância você pode ter mais do que um. Coincidiu aqui de você ter um magnésio, um enxofre. Mas olha quantos oxigênios você tem. Quantos oxigênios eu tenho aqui, meninos? Quantos? Quantos oxigênios? 4? 4, exatamente. Eu tenho 4 oxigênios. Então, esse valor menos 2, ele só vale para um oxigênio. Eu vou ter que fazer aquela multiplicaçãozinha para descobrir a carga total. Façam essa conta aqui para mim, para descobrir quanto vale o valor de X, né, o valor do NOx, do enxofre. Vou dar um tempinho aí para vocês irem fazendo. Eu acho que a Juliana já achou a resposta, mas não vou dizer. A Vitória também. Só esperar mais alguns fazerem. Eu não sei se todos... Opa, desculpa. Não sei se todos tiveram NOx aí na vivência anterior de química. Mas não é a coisa mais difícil que a gente discutiu até agora, né? Acho que ligação, polaridade é bem mais difícil de entender do que o NOx, porque o NOx é uma continha que a gente vai fazer para descobrir qual é a carga do elemento. Só 2 pessoas deram a resposta? 3 pessoas deram a resposta. 2 ou 3. Acho que a Vitória também tinha dado. A Ana também. Vamos lá. Ó. Então, para o magnésio, vou mudar aqui a cor só para a gente lembrar. Ó. Você tem um magnésio só, então a carga total do magnésio continua sendo mais 2. E você tem 4 oxigênios. Então, tem que multiplicar 4 vezes esse NOx. Vai ser 4 vezes menos 2, que dá menos 8. Então, a carga total do oxigênio é menos 8, de todos os oxigênios é menos 8, e de todos os magnésios é mais 2. E aí a gente descobre quanto vale o enxofre, que vai ser, no caso, o nosso X da história. A gente vai fazer a soma, né, de todos esses valores, mais 2 mais X menos 8 igual a 0. X igual. Lembra que quando muda de lado troca o sinal, então o menos 8 vira mais 8 e o mais 2 vira menos 2. E mais 8 com menos 2, mais 6. Coincidiu no exemplo 2, como eu tirei da minha cabeça, né? Coincidiu do exemplo 2 e o exemplo 3 darem o mesmo resultado, tá? Mas se ele não está na tabela, a gente tem que calcular, do jeito que eu fiz aqui, para a gente saber exatamente qual é o valor, tá? E para a gente finalizar essa parte aí do NOx, e depois vocês poderem treinar com a lista de exercícios, tem a situação quando eu não estou trabalhando com molécula, eu estou trabalhando com os íons poliatômicos. Quem são os íons poliatômicos? São aqueles íons formados por mais de um tipo de átomo, mais do que um elemento. Também o cálculo é semelhante, né? A diferença é que você não vai igualar as cargas a zero. No caso dos íons poliatômicos, a gente vai ser obrigado a igualar as cargas à própria valência. Porque a soma de todas as cargas aqui desse nosso íon vai ser igual a menos 2. Ele só é igual a zero se eu não tenho nenhuma indicação de carga residual.
Aqui, como eu tenho uma carga indicativa para ele todo, que é igual a -2, a gente diz que a soma dessas duas cargas vai ser igual a -2. E aqui embaixo, nesse segundo exemplo que eu peguei, a soma das cargas do fósforo e do oxigênio também vai ser igual a -3. Então, se não tem valor e sinal, é zero. Se tiver o valor e o sinal, a soma tem que dar esse valor indicado ali na própria fórmula química da substância. Vou começar com esse caso aqui. Eu tentei pegar exemplos que não estão aqui nos slides, porque aqui nos slides tem vários outros cálculos já feitos para vocês, tá bom? Tentei pegar exemplos diferentes aqui para nós. Então, aqui é um íon, né? Um íon bivalente, porque ele tem um ânion, né? Bivalente, tem valência -2. Esse aqui é o cromato. Não se preocupem agora em memorizar o nome dos ânions e dos cátions, porque vocês vão ter tempo aí ao longo do curso para irem memorizando os principais ânions e cátions da área farmacêutica. O cromato ele é importante principalmente na rotina de análise. A gente usa muito o cromato em algumas análises. Ele é muito importante em reações de oxirredução, que são aquelas reações que a gente vem comentando desde da nossa semana passada, nossa aula de semana passada. O segredo aqui é o mesmo, tá? Você vai colocar os valores fixos embaixo. Então, tudo que for NOx eu vou pôr embaixo. E a soma das cargas, ou carga total, eu vou colocar aqui em cima. Carga total eu ponho em cima. Eu sei que a soma das cargas tem que ser igual a -2, e eu sei que eu tenho dois elementos aqui, ó, o cromo e o oxigênio. Desses dois elementos, o cromo e o oxigênio, apenas o oxigênio está lá na tabela de NOx fixo, aquela velha tabelinha que a gente usa sempre. O oxigênio ele tem NOx fixo igual a -2. Então, eu vou e coloco o NOx dele. NOx é número de oxidação. Lembrar sempre que o NOx é só para um átomo. É a carga aparente de um átomo. Estou repetindo isso várias vezes para que não gere confusão na hora de fazer o exercício. O NOx é a carga aparente, é um valor teórico, que seria a carga aparente para um átomo desse elemento. Então, um átomo de oxigênio tem carga -2, tem NOx -2. Só que eu não tenho apenas um oxigênio. Quantos oxigênios eu tenho aqui nesse meu ânion, nesse meu íon cromato? Quantos oxigênios eu tenho no total? 4. Então, eu tenho que pegar esse valor -2 e multiplicar por 4. 4 vezes -2 dá -8. Cromo não está na tabela, então ele vale X. Como eu só tenho um cromo, ele vai ser a própria carga total. Se eu tivesse 2 cromos, tinha que multiplicar por 2, tá? Mas aqui ele tem um cromo só. Então agora, opa, eu não estou fazendo essa bolinha, senão pode confundir quem não esteja na aula. Então eu vou ter que fazer a soma disso aqui, ó. Que é uma soma até mais simples, ó. Vou ter que somar X menos 8 igual a -2. O -8 vai passar para o outro lado, ele está negativo, passa para o outro lado positivo. Então, mais 8 menos 2, mais 8 menos 2, igual a mais 6. Está dando, por pura coincidência, esse valor, tá? Porque todas essas substâncias que eu peguei, vieram da minha cabeça e eu fui colocando aqui de exemplo no intervalo para a gente calcular, mas deu mais 6 de novo, tá? Mas até nos exemplos que estão feitos aqui nos slides, que eu não quis pegar igual, a gente tem valores variando, ó. Mais 5, mais 7, tá bom? Aqui, coincidentemente, no cálculo está sempre dando mais 6. Façam para mim a determinação do NOx, do fósforo, né, que a gente não tem também na tabela, o fósforo,
Contem para mim quanto vale o NOx do fósforo com base nesse cálculo de NOx que eu ensinei para vocês, que eu revi com vocês na aula de hoje. Vejam quanto vai dar. Só uma pessoa já fez. Ai, graças a Deus, se for isso, é um valor diferente dos anteriores. Ninguém fez a conta? Essa conta está mais simples que as anteriores. Ah, agora saiu. Saiu mais um, né? Da Isabelle. Só deixar bonitinho aqui. Daiana acertou, Isabelle acertou, Vitória acertou. Ninguém mais quer arriscar? Bom, o fósforo não tem mais duas pessoas aí colocaram aqui. Yasmin colocou até a conta. Obrigado. Juliana, acho que errou a conta. Acho que você pensou certo e errou a conta. A Iris acertou. Olha lá. Olhando na tabela, o fósforo ele não está naquela tabela de NOx fixo, mas o oxigênio está. A gente já vem trabalhando com ele, né? O NOx do oxigênio vale -2. Lembra que NOx é sempre a carga aparente para um átomo. Carga aparente para um átomo. Só que, muitas vezes, na sua substância, lá, o seu íon ou a sua molécula, você vai ter mais do que um átomo desse elemento. E é o que aconteceu aqui, ó. Eu não tenho só um oxigênio, eu tenho 4. Então, eu tenho que multiplicar -2 vezes 4. -2 vezes 4 vai dar -8. E para o fósforo é o X. Aí eu faço a conta. X menos 8 tem que ser igual, agora ele tem que ser igual a -3. Igual a -3. X igual. O -8 passa para o outro lado, dá +8. +8 menos 3, +5. Então, aqui, o valor do NOx, do fósforo, o valor da carga do fósforo, é igual a +5. Tá bom? Juliana, você viu aí onde será que ocorreu o erro? Foi o sinal? Tá. Cuidado, tá, amor? Sempre que você muda de lado, tem que trocar o sinal. E a Daiane, ela abriu o áudio, não sei se foi sem querer aqui. Eu tirei o áudio, se for falar comigo alguma coisa, depois ela abre de novo. Ó, então, a gente tem aqui vários exemplos que a gente fez junto, né? Vejam que muitas vezes a gente tira direto da tabela, outras a gente vai ter que fazer esse cálculo. Lembra de colocar o valor do NOx embaixo, e aí você coloca a carga total em cima, soma tudo, ou igual a 0, ou igual à valência do cátion e do ânion que você estiver analisando. Em vários exemplos aqui, ó, que até recomendo que vocês depois refaçam também, para poder conferir esses valores, entender que já conseguiram fazer diretamente. Ó, aqui tem em casos de íons monoatômicos, que a gente já obtém direto, aqueles que a gente precisa fazer a continha, como no caso do permanganato, do borato, né? Aí, vários exemplos para vocês treinarem. E aí, o finalzinho dessa nossa discussão da oxirredução é justamente a gente entender para que a gente precisa calcular o NOx. Lembra que eu tinha falado para vocês que numa reação
toda vez que eu observar que o valor do NOx diminuiu, se o valor do NOx diminuir, significa que o meu átomo, né, ele sofreu uma redução. É meio que direto, né? Você pensa, diminuiu, reduziu. Reduziu é porque ele sofreu uma redução. Então, nós vamos ter que comparar o valor do NOx antes da seta, como reagente, e depois da seta, que é quando ele é um produto. E se, ao comparar o valor antes e depois, o NOx tiver diminuído, significa que o meu átomo sofreu uma redução. Se, ao comparar o antes e o depois da seta, eu observar que o meu valor de NOx foi maior, ele aumentou, significa que esse átomo sofreu uma oxidação. Então, a gente vai ter que determinar o NOx para todo mundo que aparece aqui na nossa equação química. Essa reação é a reação da síntese do ácido clorídrico, como que as indústrias produzem ácido clorídrico para vender, né? Olhando aqui essa nossa reação, né, da síntese do ácido clorídrico, o que a gente pode observar? A gente vai ter que determinar quanto vale o NOx para cada átomo existente, tanto no nosso reagente quanto no nosso produto. Se for preciso, a gente vai fazer o cálculo como a gente aprendeu a fazer aqui em cima. Aqui, nesse caso, não vai precisar. A gente já vai obter direto. Lembrem-se sempre que quem vem antes da seta são os reagentes. Então, eu vou comparar quem vem antes da seta, que são os reagentes, com quem vem depois da seta, que são os produtos. Como reagente, a primeira substância que eu vou analisar é o H2. O H2 é uma substância simples, ele só é formado pelo hidrogênio. No início da nossa aula, eu já tinha dado uma regra para a substância simples. Qual é o valor do NOx sempre que eu tiver uma substância simples, ou seja, uma substância formada por apenas um átomo? Qual é o valor do NOx? Falaram e eu falei em cima. Desculpa, falar de novo, por favor. Quanto? 0. 0. Perfeito. 0. A Ana também respondeu. Então, sempre que é uma substância simples, significa que o NOx é igual a 0. Eu não preciso fazer cálculo nenhum quando a minha substância é simples, tá? O Cl2, que apareceu aqui, Cl2, também é uma substância simples. Por que ele também é uma substância simples? Porque ele é formado por apenas um tipo de átomo, que é o cloro. Como ele é uma substância simples, o valor do NOx também vale 0. HCl, que é o meu produto, ele não é uma substância simples. Ele é uma substância composta, porque é uma substância formada por hidrogênio e cloro. Substância composta, eu tenho que olhar lá na tabela de valores fixos. Olhando na tabela de NOx fixo, o hidrogênio, na tabela de NOx fixo, que está aqui em cima, hidrogênio, na tabela de NOx fixo, ele vale mais 1. E o cloro, em substância sem oxigênio, ele vale menos 1. Vamos ver aqui. O hidrogênio vale sempre mais 1. E o cloro, como não tem oxigênio aqui nessa substância, ele vale menos 1. E agora a gente vai analisar o que aconteceu com cada um dos nossos átomos, para verificar quem oxidou e quem reduziu. O hidrogênio, ele foi de 0 para mais 1. Ele era 0 e mudou para mais 1. O que aconteceu com o hidrogênio, com H, que era 0 e mudou para mais 1? O NOx dele diminuiu
o NOx dele aumentou na opinião de vocês? Era 0 e pulou para mais 1. Aumentou. Reduziu. Não vi quem falou que reduziu, mas ó, era 0 e mudou para mais 1. 0 Aumentou. aumentou, né? É. Eu não consegui ver quem tinha falado que ele reduziu. Foi o professor. Ó, Juliana, ó, era 0, é comparação do número mesmo, do valor, ó. Era 0 e ficou mais 1. Então, 1 é maior que Tá o certo. né? Desculpa. Aumentou. Então, quando o NOx aumenta, se aumentou, significa que ele sofreu uma Perda. isso, que a gente relaciona com a oxidação. Certinho. Né? A oxidação é a perda de elétrons. Acho que foi por isso que eu falei que reduziu, mas Certeza. eu Tenho entendi. certeza. Tenho certeza. Foi isso. Não, foi isso mesmo. Eu... Raciocínio aqui, só fiquei calado, mas é isso aí, também pensei assim. Por isso que, assim, lembraram bem, né, que tem a perda de elétron, mas a regrinha é, se o valor de NOx aumentar, ou seja, para aumentar significa que ele perdeu elétron, porque ó, a carga ficou mais positiva, para a carga dele ficar mais positiva é porque o elétron foi embora, né? E toda vez que a carga fica mais positiva, ele sofre uma oxidação. E olha o que vai acontecer com o nosso outro átomo aqui na história. Deixa eu pegar uma outra cor aqui, pegar o roxinho. O cloro, né, no caso. O cloro era 0, 0, e foi para menos 1. O que aconteceu com o cloro? A carga do cloro aumentou ou diminuiu na opinião de vocês? Diminuiu. Diminuiu. E sempre que a carga diminuir, ó, o NOx diminuiu, o NOx é a carga, né? Sempre que a carga diminuir, é porque ele sofreu uma redução. Então, aumentou, oxidou. Diminuiu. Nossa, hoje eu estou péssimo para escrever. Deixa eu tentar aqui corrigir. Diminuiu. Significa que ele reduziu. Não vai caber. Reduziu. Tá? Então, assim que a gente vai conseguir ver nos fenômenos, né, nas reações de oxirredução, quem é que oxida e quem é que reduz. Nessa síntese, nessa reação, quem oxida é o hidrogênio. Ó, é o hidrogênio que oxida. O cloro, ele reduz. O oxigênio, eu sei que ele oxida porque o NOx dele aumenta. E o cloro, eu sei que ele reduz porque o NOx dele vai diminuir. Tem um outro exemplo que tem aqui ó, no nosso slide. Eu vou pegar esse exemplo aqui também para a gente. Ó. Zinco, isso é uma pilha, tá? Zinco reage com cátion de cobre, vira cátion de zinco, mais cobre metálico. Isso aqui também é uma reação de oxirredução, tá? Inclusive, as reações que ocorrem nas pilhas são reações de oxirredução também. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar o NOx de cada um desses componentes, cada um desses átomos aí nos íons ou nas substâncias, tanto para os reagentes, que é quem está antes da seta, quanto para o produto, que é quem está depois da seta. E eu vou ter que lembrar das regrinhas que a gente comentou. Primeira regra, quando é substância simples, ou seja,
é uma substância formada por apenas um tipo de átomo, uma molécula ou uma substância metálica formada por apenas um tipo de átomo, a gente já sabe quanto vale o NOx. E é exatamente o que vai acontecer aqui com esse primeiro elemento, o zinco, o Zn. Quando eu olho para o zinco, ó, é uma substância formada apenas por um tipo de átomo, que é o Zn. Toda vez que eu tenho uma substância formada por apenas um tipo de átomo, quanto vale o NOx? Qual é o valor do NOx para essa substância? Para o Zn? 0. Zero. Exato. Sempre que é substância simples, o NOx vale zero. Parece bobagem, meninos, mas isso é uma das coisas que os alunos mais esquecem. E não é que esquecem química geral, não. Esquece lá na frente. Esquece em bioquímica, né? Às vezes vocês aparecem para mim, né? Me procuram na sala, professor, me ajuda aqui com esse exercício, né? Eu vou olhar um exercício de bioquímica quando eu vou ver uma reação de oxirredução. E aí, o que travou? Muitas vezes, a pessoa tinha o aluno, né? Ele tinha uma substância simples, ele não lembrava que para a substância simples é sempre zero. Ele queria calcular. Eu falava, não tem que calcular, é sempre zero. Essa segunda substância que aparece aqui, que é um íon, né? Por que eu sei que é um íon? Porque ele tem aqui a carga mais 2, a valência mais 2, e ele é um íon monovalente. Toda vez que eu tiver um íon monovalente, o NOx é a própria valência. O NOx é a própria carga dele. Então, se eu tenho só um elemento sem a carga, é zero. Se eu tenho um elemento com carga, o NOx é essa carga que eu vou colocar aqui embaixo. Ele já é o próprio NOx. Então, aqui vale mais 2. Para o zinco, quanto vai valer o meu NOx do zinco aqui no meu produto, onde eu estou passando com o cursor? Mais 2. Mais 2. E quanto vale o NOx aqui desse cobre que está sozinho como produto aqui por último? 0. 0. Porque nesse caso aí da pilha, eu estou trabalhando só ou com íons monovalentes ou com substâncias simples. Terminou de achar o NOx, você vai sempre verificar onde a carga aumentou e aonde a carga diminuiu. Vou fazer em laranjinha aqui a comparação zinco com zinco. O que aconteceu com o zinco, meninos? A carga do zinco aumentou ou diminuiu na opinião de vocês? Aumentou. Aumentou. Se a carga aumentou, é um sinal de que ele sofreu uma oxidação. Oxidação. Então, o zinco oxida. Isso aqui é uma oxidação. Vou mudar a cor aqui um pouquinho. Dá para verde. Olha o que aconteceu aqui com o cobre. O cobre ele era mais 2 e ficou 0. Nossa, deixa eu corrigir isso aqui. Era mais 2 e virou 0. Ó, ele saiu de mais 2, positivo 2, e foi para 0. Diminuiu, né? E toda vez que a carga diminui, ele sofre uma Redução. redução. Perfeito. É a Juliana que respondeu? Sim. Ah, é perfeito. Maravilha. É isso, tá bom? Essas reações de oxirredução são para a gente definir ali quem oxida e quem reduz nas nossas sínteses, nas nossas reações. Isso ocorre muito dentro do nosso corpo. Várias reações que ocorrem dentro das células são reações de oxirredução. São catalisadas por enzimas, que vocês vão discutir lá com a professora Alessandra e os demais professores que dão as disciplinas de bioquímica, mas são reações, muitas vezes, de oxirredução, como essas que a gente discutiu, tá bom? Tem outros exemplos aqui, ó, que eu peguei, ó, aumentando, então oxida, diminuindo, então reduz. Tá? O exemplo da pilha, né, que é a pilha de zinco-cobre, que é típica. E essa discussão que a gente falou aqui nos nossos exemplos, tá bom?
Tudo bem? Posso considerar encerrada essa parte da oxirredução, meninos? Tem alguma coisa que vocês queiram que eu reveja disso aqui? Agora é só fazer os exercícios. Então tá. Então vamos avançar aqui o conteúdo, que a gente só tem mais uma aula além dos laboratórios. Oxirredução com certeza vai ter alguma questãozinha ali de cálculo de NOx na nossa prova, algum testezinho para você calcular rapidinho o NOx para mim. Nada muito difícil, muito polêmico, só toma cuidado quando é substância simples e quando é ânion ou cátion monovalente, né? Porque aí não precisa fazer cálculos, você já tira direto, aí o povo esquece. E também em situações onde a gente precisa fazer a conta, como nesses 4, 5 exemplos que eu dei para vocês. Lembrar que quem oxida é quando o NOx aumenta e reduz quando o NOx diminui, tá bom? E depois deem uma revisada aí nessa nossa gravação da aula. E agora eu vou finalizar. O nosso último assunto, né, os últimos assuntos teóricos, são as funções inorgânicas. As funções inorgânicas. Nós vamos falar hoje das bases inorgânicas. Apenas para retomar o que são essas funções inorgânicas, meninos. Função é o nome que nós damos para um grupo de substâncias que tem alguma propriedade em comum. Então, na química, a gente costuma reunir, agrupar substâncias que têm alguma propriedade característica, que têm alguma propriedade semelhante sempre. E a esse grupo de substâncias sempre com a mesma propriedade, a gente dá o nome de função e a gente subdivide em funções orgânicas e funções inorgânicas. Funções orgânicas, algumas aulas atrás, não lembro se foi a última ou a penúltima, eu falei, função orgânica é aquela onde você tem o carbono em cadeia. Carbono ligado com outros átomos de carbono. Carbono em cadeia, ele dá origem às funções orgânicas. Nós não vamos discutir funções orgânicas aqui nesse nosso semestre, porque tem uma disciplina só para isso, que é a próxima disciplina de química, a química orgânica. Então, função orgânica quando o carbono tem cadeia. Então, são as funções, como exemplo de funções orgânicas, os álcoois, os aldeídos, cetonas, os ácidos carboxílicos, né, que são os ácidos orgânicos, éter, éster, tem muitas ali, justamente por terem muitas substâncias diferentes. Com cada uma delas com propriedades diferentes, a gente estuda num semestre só elas. Neste semestre, para finalizar, a gente vai estudar as mais simples, que seriam as funções inorgânicas, e que são usadas muitas vezes como reagentes. Então, seriam, como exemplo de funções inorgânicas, os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. São as 4 funções inorgânicas clássicas. Ou seja, se você tem uma substância e nessa substância você não tem essa cadeia de carbonos, você já sabe que vai ter que classificar essa substância que não tem o carbono em sequência, né? Ou como ácido, ou como base, ou como sal, ou como óxido. E ele vai ter alguma característica, alguma propriedade em comum. Quais vão ser essas propriedades? Muitas vezes elas vão ser a influência que essas funções vão ter sobre o pH, ou também o tipo de reação que essas substâncias vão provocar no meio, né? Seja no Becker ou na natureza. Então, vão ter reações bem características e vão ter influências distintas sobre o pH do meio. A gente, não nessa aula, mas na nossa próxima aula, a última, inclusive, da teoria, a gente vai discutir sobre pH. E também a gente vai trabalhar com pH no laboratório, ali na nossa última aula antes da prova, né? Então, nós temos 4 funções inorgânicas, que são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Nessa aula, eu quero
apresentar para vocês como é que a gente define que uma substância inorgânica vai ser chamada de base. Isso aqui a gente já tinha discutido, que é a questão de que quando eu tenho ligação iônica, eu tenho soluções eletrolíticas. Lembra de algumas aulas atrás, né? Onde eu falei, olha, ligação iônica, substância iônica, ela forma eletrólitos. E moléculas, elas não são eletrólitos, elas não geram eletrólitos. Então, apenas para a gente recordar, é que eu coloquei esses slides mais bonitinhos aqui para nós. Tá? Então, substância iônica, ela gera eletrólitos e as moléculas não geram eletrólitos na água. Lembra que os eletrólitos eles são importantes porque eles estão relacionados também com a ocorrência de transferência de elétrons, corrente elétrica ali na sua solução. Lembra que até a gente comentou em uma aula nossa que os eletrólitos a gente evitava nas formulações, evitava nos medicamentos, controlava, né, a quantidade de eletrólitos dos íons, né, lá nos medicamentos, porque eles poderiam provocar a degradação mais rápida, né, desse medicamento. Então, essa primeira parte a gente já discutiu em outra aula. Mas, como que a gente vai definir quem são as bases? De acordo com todas as definições de função inorgânica, elas foram definidas por um cientista que é o Arrhenius. Então, a inorgânica, ela é toda baseada no modelo de séculos atrás, que é o modelo de Arrhenius. E o que o Arrhenius definiu? Primeiro, o Arrhenius definiu o que eu posso chamar de ácido e o que eu posso chamar de base. E a partir daí ele chegou no sal e no óxido também. O Arrhenius definiu para a gente que para que eu possa chamar uma substância inorgânica de base, ela tem que apresentar como único ânion, o OH-. O único ânion formado em uma base vai ser o OH-. Então, a gente consegue reconhecer facilmente as bases, porque sempre as bases, na hora que a gente olhar para a fórmula química, ela vai começar com qualquer elemento, mas ela sempre vai terminar com OH. Então, ela sempre termina com OH. Então, todos esses exemplos que eu estou colocando aqui, ó, NaOH, KOH, MgOH2, todos eles terminam com OH. Terminou com OH, você já sabe que se trata de uma base. Então, toda base a gente reconhece porque ela, entre aspas, né, termina a fórmula química com OH. Justamente porque as bases são substâncias iônicas, todas as bases são substâncias iônicas, e por serem substâncias iônicas, na hora que você colocar a base na água, qualquer base na água, ela vai gerar como único ânion o OH-. Ok? Vou colocar alguns exemplos aqui de substâncias para vocês me dizerem quais vocês enxergariam como sendo bases, tá? Antes da gente avançar. Vou colocar essa daqui primeiro, chamar de 1. Essa aqui de baixo, chamar de 2. Colocar mais uma aqui do lado, que eu vou chamar de 3. Deixa eu pegar essa daqui. E mais uma aqui. Dessas 4 substâncias, apenas uma delas é base. Qual é a substância dessas 4 que eu coloquei aqui no nosso exemplo, que a gente vai poder considerar como uma base? A 1, a 2, a 3 ou a 4? 3. 3, perfeito. Por conta dessa dica que eu dei, né? Toda base termina com OH.
E o OH vai ser o único ânion depois que a gente fizer a dissociação, a separação ali dos íons dessa nossa substância. Então, a única substância aqui que eu posso chamar de base é essa 3. Ela termina com OH. Deixa eu até colocar aqui a setinha para lembrar. E essas outras? Essas outras a gente vai discutir na próxima aula. Aqui eu coloquei um exemplo de um ácido, um exemplo de um sal e um exemplo de um óxido. Mas a gente vai discutir os detalhes delas na nossa próxima aula teórica, tá bom? A única base é o CaOH2, porque é o único que termina com OH aqui na história. Primeira coisa que eu tenho que saber é reconhecer que é uma base. Além disso, eu tenho que lembrar que toda base, ela, na água, vai se transformar em cátion e ânion. Isso é um fenômeno que nós chamamos de dissociação. Então, o que é dissociar? Dissociar é separar a base, os componentes da base, na presença da água. Separação do cátion e do ânion na água. Então, isso é uma reação característica, inclusive, é uma reação química, e ela é característica das bases. Toda base, por exemplo, o NaOH, toda base, se eu colocar em contato com a água, eu vou separar o cátion e o ânion. E como que a gente vai separar esse cátion e o ânion? A gente sempre separa depois do primeiro elemento. Ó. Pego o primeiro elemento e separo. Quem vem primeiro é o cátion e quem vem por último é o ânion. Repito, separo depois do primeiro elemento. Quem vem primeiro é o cátion positivo e quem vier por último é o ânion. Então, isso vai valer para qualquer base que você queira ali dissociar, né? Obter o cátion e o ânion. Deixa eu pegar uma outra aqui, por exemplo, o KOH. Então, se eu colocar na água, se eu colocar em água, eu vou separar depois do primeiro elemento, quem vem primeiro é o cátion, quem vem por último é o ânion. E isso vai acontecer também se eu tiver qualquer outro tipo de base, como esse caso aqui, que é o MgOH2. É uma base porque ele termina com OH e eu já sei que eu vou conseguir separar na água. Como que eu vou separar na água? Depois do primeiro elemento, quem vem primeiro é positivo e todo mundo que vier depois é negativo. Como aqui, nesse primeiro exemplo, deixa eu ver os casos aqui. A Alessandra lembrou aqui para a gente, né? Ela falou que em genética foi conversado sobre dissociação de gametas, que é um termo conhecido, né? Dissociar é isso, é separar os componentes ali numa estrutura maior, né? Então aqui a gente separa sempre depois do primeiro elemento, quem vem primeiro é positivo, todo mundo que sobrar é negativo na história. Como aqui eu tenho apenas um sódio e um OH, então eu vou gerar Na+, e o OH menos, como sendo o meu cátion e o meu ânion. Nesse segundo exemplo, eu também só tenho um K e um OH. Então, na hora que eu separar, eu vou formar um K+, né? Um de potássio, e apenas um do OH-. Na química, na física e na matemática, meninos, toda vez que você não coloca número, se a gente olhar aqui, não tem número nenhum embaixo do Na, não tem número nenhum depois do OH. Se não aparece nenhum número, é porque vale 1. Então, é a mesma coisa que eu pensasse que eu tinha um de Na e um de OH. Ou um de potássio e um de OH, aqui nesse segundo exemplo também. Só que aqui embaixo, olha o que aconteceu para nós. Nós temos um magnésio
um magnésio, mas nós temos 2 OHs. E por que eu sei que eu vou ter 2 OHs? Porque o número 2, ele está fora do parênteses. Isso aqui é uma regra que pode ajudar a gente na hora de definir as valências, que é o que a gente vai descobrir aqui a partir da nossa dissociação. Sempre que eu tiver cátion e ânion, cátion ou ânion, com mais de um elemento, tem o oxigênio e tem o H, né? Então, cátion e ânion com mais de um elemento, a quantidade desse cátion e ânion, ele vai estar expresso fora do parênteses. Eu vou ter que colocar, portanto, parênteses para o valor, que é a quantidade, né, que eu vou ter desse cátion e ânion. Então, você olha para o número que aparece fora do parênteses, porque esse número que aparecer fora do parênteses, ele vai me indicar quantos OHs eu tenho na história. Então, aqui no caso, eu tenho 2 OHs. Por que é importante eu saber quantos OHs eu vou ter? Porque aqui a valência vai mudar um pouquinho. Eu vou separar depois o primeiro elemento e vou aplicar para descobrir as valências o que eu chamo de regra do tombo. O que é a regra do tombo? A gente vai pegar o índice do cátion, o índice é um número que a gente coloca aqui embaixo. Eu vou pegar o índice do cátion e vou subir esse valor para o meu ânion. Então, o índice do cátion, ele vai corresponder à valência do ânion. Da mesma forma que o índice do ânion, se ele estiver fora do parênteses, o índice do meu ânion vai corresponder à valência do meu cátion. Então, a gente chama de regra do tombo, né? Porque aqui no caso não é um tombo, né? Porque ele está subindo, mas ele sobe em cruz. Então, o índice do cátion sobe para indicar a valência do ânion. E o índice do ânion vai subir para indicar a valência do cátion. Com isso, a gente descobre que o magnésio tem que ter valência mais 2 e o OH ele tem que ter valência menos 1. Se você não quiser pôr esse 1, não precisa. Sempre a gente pega o número que está fora do parênteses e indica a valência do componente oposto. Então, se está fora do parênteses para o ânion, ele vai corresponder à valência do meu cátion. Vou pegar um exemplo aqui para vocês fazerem a dissociação para mim. Estou usando caneta vermelha, né? Deixa eu pegar esse caso aqui. Primeira pergunta, meninos. Essa substância que eu acabei de colocar aqui para nós, ela pode ser chamada de uma base? Sim ou não? Ela é uma base? Sim ou não na Sim. cabeça de vocês? Sim. Sim. O que tem aqui nessa substância, nessa fórmula, que me indica que se trata de uma base? OH. Tem o OH. O OH. Esse OH, para ser uma base, o OH tem que vir na frente ou tem que vir por último? No final. No final. Isso. Lembra sempre, só é base quando termina com OH. O OH está no final, exatamente. Ai, Tem que terminar com OH. Isabelle, eu vou ensinar essa parte que você está me falando na próxima aula. Senão não dá tempo hoje. Hoje eu quero só ensinar a dissociação. Mas vou ensinar assim, tá bom? Que é o balanceamento, né? Ó, então é uma base, porque termina com OH. A gente sabe que as bases, elas são dissolvidos em água. dissolvem em água. Para dissolver na água, Ai, separa depois o primeiro elemento
Quem vem primeiro é o cátion e quem vem por último é o meu ânion. O que falta eu fazer aqui, meninos? Falta aplicar a regra do tombo, né? A valência do meu ânion, que está fora do parênteses, vai corresponder... A valência não, desculpa, o índice, né, do meu ânion, que está fora do parênteses, vai corresponder à valência do meu cátion. Então, na verdade, quando eu separar ali na água, ele vai formar Pb4+. E aqui eu tenho só um chumbo. Quando não aparece nada é porque tem um só. O índice do cátion também vai corresponder à valência do meu ânion. Então, o OH vai ter valência -1. Isso vai acontecer sempre, tá? O OH tem sempre valência -1. Eu pego o número que estiver fora do parênteses e jogo para indicar a valência do meu cátion. Vou pegar um outro exemplo aqui para nós, para vocês me dizerem como que vai ficar a valência do cátion e a valência do ânion. É uma base também, porque termina com OH. Para a gente descobrir quem é o cátion e quem é o ânion, eu dei uma dica, né? Qual foi a dica que eu dei? Aonde a gente separa aqui essa nossa substância para definir quem é o cátion e quem é o ânion? Eu separo depois de quem? Onde eu vou quebrar essa substância? Depois do primeiro? Isso. A gente sempre quebra depois do primeiro. Isso é uma regra geral aí da química. Em todas as funções que a gente vai estudar. A gente sempre quebra depois do primeiro. Quem vem primeiro é positivo. E todo mundo que vier depois é negativo na história. Falta ajustar as valências. Para ajustar as valências, a gente vai aplicar a regrinha do tombo. A Ana até já deu a resposta aqui para mim. Lembra que eu tenho 3 fora do parênteses. Esse fora do parênteses vai ser importante para a gente não cometer erro ali na valência dos sais, né? Lembra que o índice do ânion vai ser a valência do meu cátion. E o índice do cátion vai ser a valência do meu ânion. Então, o alumínio vai ter valência +3 e o OH ele vai ter valência -1. A Ana respondeu, as duas Anas responderam para mim aqui no chat. Tá? Eu vou colocar uma lista grande ali para vocês trabalharem com essa questão da dissociação, treinarem. A das bases é mais simples para a gente fazer. E o nome das bases também é muito fácil da gente definir. Por quê? Para dar um nome para uma base, você vai sempre indicar o nome do ânion, que é hidróxido, OH- é sempre hidróxido. E depois a gente vai completar apenas dizendo qual é o nome do nosso cátion. Então, é hidróxido de quem? É hidróxido do meu cátion trabalhado ali. Então, você tem que olhar quem é o cátion em cada uma das dissociações que você trabalhou. Então, nesse nosso primeiro caso, é um hidróxido, que é o OH. O hidróxido é o OH. É o hidróxido do cátion. Esse cátion Na, alguém lembra quem é o Na? Quem é o Na, meninos? Estão respondendo no chat. Sódio. Sódio, né? Isabelle respondeu, a Ana Cristina respondeu. Exato, Na é sódio. Não pode esquecer, porque tem a famosa bomba de sódio e potássio. Tá? Então, NaOH, que foi o primeiro exemplo que a gente fez, a gente tinha dissociado na água e a gente tinha visto que era o Na+ e o OH-. O OH- é o hidróxido e o Na+ é o sódio. Então, o nome dessa base
vai ser hidróxido de sódio. Vejam que na hora de dar o nome, a gente faz o inverso da dissociação, né? Na dissociação, quem vem primeiro é positivo, quem vem por último é negativo. Na hora de dar o nome, a gente inverte, né? Primeiro é o negativo e depois é o positivo. Não só para as bases, tá? Para todas as funções inorgânicas. Na hora de dar o nome, tirando os ácidos. Na hora de dar o nome, a gente começa pelo ânion e termina pelo cátion. Então, o nosso ânion é o hidróxido, o nosso cátion é o sódio. Então, o nome dessa substância é hidróxido de sódio. Deixa eu pegar esse caso aqui. Qual seria o nome desta base? Alguém lembra? Pelo amor de Deus, vamos falar bobagem. Escolhi, depois não pensei. Quem é o Cu? É ouro ou cobre? Agora eu não sei. Cobre. Por isso que vocês têm que estar com a tabelinha periódica, tá? O Cu é o cobre. Tá bom? Se eu sei que o meu cátion é o cobre, qual vai ser o nome desta base, meninos? O CuOH. Qual é o nome dela? Alguém já respondeu aqui no chat para mim. Ah, já deu o nome dos elementos, Ana Cristina, para mim. Qual é o nome da base se eu sei que o cátion é cobre? Vai ser hidróxido de cobre. A Juliana respondeu, a Ana Cristina respondeu também. Então, hidróxido de cobre. Do mesmo jeito que o KOH, para a gente vai ser o hidróxido de potássio. Do mesmo jeito que o AlOH3 vai ser o hidróxido de alumínio, assim por diante. Hidróxido de potássio. Então, o nome das bases é bem tranquilo aí para a gente obter. É só a gente lembrar que o OH é hidróxido, né? Então, vai ser hidróxido de alguma coisa. Hidróxido do cobre, o hidróxido do potássio, o hidróxido do sódio. Únicos cuidados que a gente vai ter, né? Alguns cátions, como é o exemplo do ferro, o exemplo do próprio cobre também, né? Cromo, tem vários exemplos de hidróxidos aí, onde a gente tem mais do que uma valência. Eu vou dar o exemplo do ferro, que é bem típico aqui para nós, tá? Então, o ferro. Tem o ferro na forma de OH2 e tem o ferro numa base na forma de OH3. O ferro na forma de OH2, quando a gente fizer a dissociação dele, ele vai ficar ferro 2+. Lembra que o índice do ânion vira a valência do cátion na hora que a gente separar. Então, aqui vai ser +2 e aqui vai ser -1. E o ferro na forma de FeOH3, na hora que eu for inverter a valência, ó, a valência do ferro vai ser +3. E aqui o OH vai ser -1. Então, eu tenho ferro +2 no primeiro exemplo e tenho ferro +3 no segundo exemplo. Ferro +2 e ferro +3. Você não pode dizer, nesse caso, onde eu tenho duas valências diferentes, por isso que a gente tem a tabelinha para nos ajudar, quando eu tenho para o mesmo cátion, né, várias valências, eu tenho que saber como diferenciar na hora de dar o nome. Como que a gente vai dar o nome? Os dois são hidróxidos de ferro, tanto de cima quanto de baixo. Só que, por exemplo, um desses hidróxidos, ele é mais tóxico do que o outro. Então, se você não tomar cuidado e chamar todo mundo de hidróxido de ferro, você corre o risco de provocar uma intoxicação, caso seja essa substância presente numa formulação.
Como que a gente diferencia quando a gente tem o mesmo nome por conta de ser o mesmo tipo de cátion nos dois casos? A gente diferencia pela valência. Ó, é ferro mais 2 e aqui é ferro mais 3. Então, esse de cima, você vai dizer que é o hidróxido de ferro 2, sempre com numeral romano. Por que ele é um hidróxido de ferro 2? Porque a valência do ferro é mais 2. E esse aqui de baixo vai ser o hidróxido de ferro 3. E por que ele é um hidróxido de ferro 3? Porque a valência do ferro nesta base, neste hidróxido, é igual a mais 3 também. Vou parar por aqui, tá bom? Tem vários exemplos aqui para vocês dissociarem, dar o nome para mim. Alguns eu já devo ter resolvido aqui para vocês. Vou pedir para vocês treinarem até eu postar a lista de exercício também, tá? E aí, no início da nossa próxima aula teórica, a gente vai discutir força das bases, a solubilidade das bases, que é o que faltou nessa aula, e trabalhar com as dúvidas em cima das listas de vocês, né? Da lista que eu vou encaminhar. Só respondendo aqui antes da gente encerrar, da Ana, deixa eu ver se eu entendi a dúvida dela, que ela falou, mas um tem mais cátion. Não lembro qual que era. Qual que era o Ana? Ah, do ferro. Ah, então, ele tem valência maior, né? E aí, como ele tem valência maior, a gente indica a valência dele aqui embaixo. Como ele é mais 3, eu ponho para distinguir um do outro, hidróxido de ferro 3 e hidróxido de ferro 2. É isso mesmo que você pensou. Sempre numeral romano, isso mesmo, Ana. Sempre numeral romano. A gente retoma isso aí na nossa próxima aula teórica, tá bom? É isso, meninos. Lembrem-se que semana que vem a gente não tem aula. Ficou ali o feriado, não é feriado, né? É o dia do professor. Não tem aula nem na quinta nem na sexta, tá? Então, aproveitem aí para descansar, mas também dá uma estudada no nosso conteúdo. E amanhã tem aula de bioestatística, não esqueçam também, tá bom? E a gente retoma onde a gente parou. Nada. Boa noite aí para todo mundo, bom descanso. Até mais. Tchau, Ale, obrigado.